Vamos lá. Então, para a aula de hoje a gente vai continuar aí conhecendo um pouco mais aí da estrutura do Bootstrap. Então, vou usar o site do W3 Schools aqui, sempre versão 4, né? Por mais que esteja, né, na versão 5, a gente continua utilizando, tá? E aí, né, na aula anterior a gente viu aí, né, como nós vamos criar aí os nossos exemplos, tá? Então aqui no Get Start, tá, nós vimos aí o que é o Bootstrap, né, como nós vamos criar os nossos exemplos e assim por diante, tá? Para a aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dos containers, né, e depois do sistema de grid do Bootstrap, tá? Então basicamente como que eu vou criar aí, né, a minha página, tá? Para que eu possa, né, então inserir componentes e fazer um uso aí correto do Bootstrap, tá? Então, dentro aqui, olha, seguindo, então estamos no terceiro item aqui, né? Então, containers. Então, aqui nós vamos aprender, né? Na verdade, foi, né, visto aí nos capítulos anteriores, né? O que era necessário para a gente criar aí, então, as nossas páginas, tá? Então, aqui agora a gente vai ver um pouquinho mais, né, de como a página vai se comportar, tá, ok? Quais são as classes necessárias que eu vou ter para criar aí as minhas páginas, e aí o que eu vou colocar. Então eu tenho, na verdade, uma estrutura para a minha página, tá? E é justamente essa a intenção, tá? Eu ter aí essa estrutura, em conhecer essa estrutura. Pode ser que num primeiro momento isso fique, né, um pouco complicado, mas aí, né, a gente vai fazer isso várias e várias vezes, né, para todas as páginas. Essa estrutura é a mesma, e aí isso vai ficando mais claro com o passar aí das aulas, tá? Então a primeira classe que nós temos, né, é a classe container, tá? A classe container, né, ela vai então prover aí, né, ela vai fornecer, né, um layout, ela vai fornecer um container. A ideia de container, tá, é que eu posso e vou colocar outros componentes sobre esse componente. Então, dentro do HTML nós já temos, né, o div, que é uma camada, que é um container, né? Então é dentro do div, tá, onde eu vou associar aí, né, o container, a classe container, onde eu vou montar o meu site, tá? Contudo, o container ele tem um design aí, né? A largura dele ela é fixa, enquanto que eu tenho um outro tipo de container, né? Uma outra classe, que é o container-fluid, que ele fornece aí, né? Um container, né? Onde a largura dele, tá? Ela já não é tão fixa, tá? Ela ocupa todo o espaço disponível da minha tela, tá? E isso aí já eu tenho um ganho maior, principalmente a nível de espaço, tá? A gente vai trabalhar os dois, cada um ao seu momento, né, para que a gente possa conhecer melhor, tá? Bom, feito isso, então, eu vou ter aqui, né, a minha classe, então, container, simplesmente container, tá ok? Então, repare que aqui eu tenho um exemplo, né, de como vai ficar, tá? Então, basta colocar uma camada do HTML, tá? E aí nós temos aqui, né, o class, e aí eu vou indicar a classe container. Então, toda vez que a gente visualiza aqui, né, ponto container, a gente está vendo a classe. Na hora de aplicar, lembrando, né, de todas as aulas de CSS, a gente não precisa colocar o ponto aqui, tá? Então a gente vai criar uma classe, tá? Aonde, tá, esse container ele tem um comportamento aí, principalmente relativo à largura, tá? Ela é determinada em função do tamanho da tela, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma tela, né, aqui principalmente em dispositivos pequenos, né? Então eu tenho um extra small, né? Então para dispositivos aí pequeninos, né? Ou menores, tá? Porque aí eu tenho extra small, eu tenho small, né? De pequeno, médium, large, grande, né? E o extra large, né? Para telas maiores. Então quando a tela é pequenininha, eu estou no celular, por exemplo, tá? Alguns tipos de celular, porque tem celulares hoje, né? Que tem uma resolução muito grande aí já na largura, tá? Mas a maioria dos celulares a gente tem aí, né, uma largura às vezes, né, na faixa de 576 a 768, tá?
Mas aqui, quando a largura é menos, né, menor que este valor, ele ocupa 100% da tela. Tá? Contudo, se a largura, né, ela tiver aqui entre o 576, né, até o 768, tá, ele vai ocupar apenas 540 pixels aí da minha tela, tá, ok? Se eu estou aqui, né, já num tablet, né, onde ele pega o tamanho de tela de 768, né, até 992, 991, repare que o tamanho aí que ele vai ficar vai ser de 720 pixels. Se eu tenho ele aí, principalmente a partir de computadores, né, ele ocupa essa largura de 960, tá? O extra large aqui, quando a gente já pega na definição, né, no HD, tá? Basicamente qualquer monitor de computador, né, já traz esse tipo aí, né, de essa largura de pixels, né? E celulares, desses celulares mais novos, ontem eu estava vendo aí desses celulares mais novos da Samsung, que ele tem aí uma resolução extremamente grande. Então, principalmente quando eu deito, né, coloco o celular aí, né, na horizontal, ele tem uma largura de pixels que acaba sendo maior que do meu monitor aqui, tá? Então, esse é o tamanho. Então, repare que o tamanho ele é de acordo com, né, o tamanho da minha tela. E é justamente essa a intenção aqui do Bootstrap, tá? Ter aí esse posicionamento, né, em relação ao tamanho da minha tela. Tá? Então eu simplesmente uso a classe e eu mesmo fico me preocupando como que isso vai funcionar. Tá? Então vamos lá, vamos testar aqui os exemplos, depois nós vamos criar os nossos. Tá? Então vamos apresentar aqui, então eu vou usar o Try It Yourself. Esse exemplo aqui, olha, ele já está pronto. Tá? Então reparem que, olha, eu tenho uma largura de tela, olha, de 1260, tá? Aqui no meu computador, tá ok? Então, olha só para vocês verem, tá? Foi colocado aqui uma camada, foi colocado aqui um container, só para que vocês possam enxergar os limites desse container, eu vou usar uma classe aqui que é o border, tá? Então, quando eu faço isso, olha, dentro do class eu estou adicionando uma outra classe, vamos dar um run. Então, repare que eu consigo visualizar o meu container todo, olha, tá? Ele pegando aí toda a área disponível, tá ok? Neste caso, repare que a minha tela, tá? Então tem 1260 pixels aqui. Se eu inverter aqui dentro mesmo do W3 Schools, dentro do Try It Yourself, tá? Repare que o tamanho, olha, da tela agora diminuiu, tá? Repare que automaticamente ele diminuiu o tamanho, tá? E aí, olha, aqui mesmo eu posso, né, ajustar a tela. Repare que quando ele diminui, olha, ele chegou aí, ó, 564. Qual que era o limite aqui, olha? 576. Então repare que ele passou a ocupar 100%, ele encostou nas bordas, tá? Então o uso do container é exatamente esse. Se eu aumentar aqui o meu limite, olha, passar do 576, né? Então repare que ele vai ficar só com um tamanho de 540, então ele fica menor, tá? Então vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho aqui, olha, ainda não passei do 576, aumentando aqui mais um pouco, opa, passei, né? Então nesse caso aí eu já igualei, olha, quando é maior ou igual a 576, repare que aí sim, olha, ele tem aí um espaço, né, uma largura de 540 pixels. Repare que o tamanho é muito pequeno, olha, se eu volto um pixel aqui, né, ele volta a ocupar todo, né, o espaço disponível. Tá? Então essa é a ideia do responsive, ele se adapta, né, à minha tela, à largura da minha tela. E na verdade tudo que a gente vai vir, né, a ver depois, né, de tudo isso, sempre dentro desse conceito. Qual que é a largura da tela que eu estou usando? De repente estou usando um celular um pouco mais antigo, ele tem uma resolução um pouco menor, tá? Então ele vai aparecer dessa maneira. Às vezes o meu celular é desses novos, né? Então ontem eu vi aí o S21 Ultra Max Plus Premium, né? Tem uma resolução de tela aí gigantesca, né? Então dá uma resolução de tela muito grande aí, tá? Então só para vocês verem, olha como que ele vai se comportando. Repare que quanto maior, né, a tela, então repare que aqui eu estou no tamanho de 950, tá? Então, só para vocês verem, então ele vai estar aqui, olha, ainda dentro do médium, né? Isso muito comum para tablets, ou mesmo para a maioria dos celulares, quando eu coloco eles na posição horizontal, tá? Eu deito aí o celular, então repare que eu estou sobrando aqui espaços. Mas se eu ultrapasso aqui, né,
o limite de 992, né, ele vai aumentar. Tá? Então é interessante aqui a gente analisar, avaliar aí, olha, como que vai funcionando, como que vai acontecendo. Tá? Tudo vai de acordo com a minha tela. Tá? Então aqui no W3 Schools, essa é a facilidade, né, de usar o W3 Schools. A gente consegue, né, diminuir, aumentar a tela aí e ver como ele vai se comportando, né, nas várias telas. Então repare que um dos intuitos, né, um dos objetivos do Bootstrap, né, é eu pensar na modelagem do meu site, né, primeiro para dispositivos móveis, para dispositivos pequenos, né, então a gente tem lá o Mobile First, tá, para depois a gente pensar aí nele para computador. Então, colocando em poucas palavras, seria isso, é essa a metodologia aqui que eu utilizo, tá bom? Então esse foi o nosso container. Eu tenho um outro tipo de container, né, onde ele pega 100% aí da minha largura, que é o container traço fluid, tá? Então, tudo que eu mostrei aqui, olha, é importante deixar claro, isso foi para o container, tá? Se eu adiciono essa classe container fluid, tá? Repare que muda um pouco, né, toda aí a minha disposição. Então, eu vou voltar aqui, tá? Vamos deixar ela dessa maneira, com uma tela aí, né? E aqui no container eu vou colocar assim, olha, container traço fluid, tá bom? E aí, neste caso, tá, vamos executar novamente. Vocês vão perceber que agora sim ele encosta nas margens, tá? E isso agora não está mais preso aí à minha tela, tá? Então eu vou deitar a tela aqui para vocês verem, olha. Não importa qual que é a largura da minha tela, ele vai estar ocupando sempre 100%, tá? Então ele fica aí, olha, exatamente dessa maneira. Então a diferença do container para o container fluid, tá? É justamente, né, é que aqui no container ele tem uma largura máxima, tá? Que aí, né, nem sempre ele está encostado na margem, só quando a minha tela, né, ela é muito pequena para ele encostar. Caso contrário, ele tem uma largura máxima sempre sobrando dos lados, tá? Quando eu utilizo o full container, aí sim, né, ele sempre, né, olha, ele sempre aí vai ficar em 100%, tá? Então essa é a diferença aqui quando a gente trabalha, tá, com a classe do container, tá bom? Então eu tenho container e container fluid. Aqui ainda na explicação, nós temos aí algumas outras classes que nós vamos ver, né, um pouco mais aqui embaixo, né, em tipografia e depois na parte de margens. Mas nesse container padding, né, o que é o padding? O que o padding faz? Vamos lembrar lá das aulas de CSS. Ele dá um espaçamento, né, interno ao meu componente, tá? Então é isso que ele faz, tá? Então eu tenho margem e tenho padding, ok? Então para esse exemplo aqui, né, de padding, tá? Então por default, né, o container tem aí, né, 15 pixels, né, de preenchimento, tanto na esquerda quanto na direita, com nenhum preenchimento aí, né, na parte superior e na parte inferior, tá? Então, de novo, vamos voltar aqui, vamos deitar a tela, ó, vamos fazer essa análise. Eu vou tirar aqui agora, né, o meu container e vamos agora só analisar o padding, né, o espaçamento que vai acontecer aqui dentro, tá bom? Então, o padding é esse espaçamento interno, olha, tá? Que acontece, tá ok? Para dentro do meu componente, tá ok? Então, internamente eu tenho 15 pixels aqui, olha, na minha esquerda, 15 pixels da minha direita. Ah, mas tá difícil de ver a direita, porque ele não está encostando. Sim, olha, eu vou dar um Ctrl C aqui dentro, né, e um Ctrl V, só para fazer com que o meu texto encoste, olha. Ele, na verdade, ele não chega a encostar, né, porque ele não está, né, no layout aí justificado, mas já dá para ver que ele não encostou aí, né, na margem, tá? Então, se eu também deitar a tela, né, é possível a gente ver aí que ele tem esse espaçamento na minha esquerda, tá? Também aí de 15. E ele não tem nenhum espaçamento na parte superior e na parte inferior. Ah, professor, mas eu estou vendo espaço aí? Sim, tá? Por conta do parágrafo e por conta do H1, tá? Mas olha só, não tem aí, né, olha, não vem com nenhum espaçamento. Se eu quero utilizar espaçamento, né, nós vamos utilizar das classes aí, né, utilitárias para space, tá?
Então, essas classes aqui, a gente vai vir a estudar elas com mais detalhe nas próximas aulas, né? Principalmente aí, a hora que chega em tipografia, a gente utiliza bastante, tem em alguns momentos aí que a gente faz uso muito intenso, né, desse tipo de classe. Então, voltando aqui, olha, né, eu vou usar um PT, né? O que significa o PT? É um padding top, né? Então é um padding na parte superior, tá ok? E aí ele corresponde a 16 pixels. Então como que eu faço? Olha, então repare que eu já tenho o border que eu coloquei, que também é uma classe utilitária, que a gente vai estudar com mais calma aí nas próximas aulas, mas eu vou colocar um PT aqui, traço 3, tá? Então repare que deu esse espaçamento aqui, olha, na parte superior. Só para vocês verem, tem uma outra classe que é o MT3, tá? Que é o margem top, né? 3 aqui, que seria de 16 pixels. Então vocês vão perceber que agora eu vou descolar o meu container da margem superior da minha página, tá? Então olha só como é que ele ficou, tá ok? Então padding e topping, eles fazem a mesma coisa, mas né, em posições diferentes. O margem ele faz do lado de fora do meu componente, enquanto o padding ele faz da parte de dentro. Faz o quê? Dar espaço. Ele dá um espaçamento externo, no caso do margem, e um espaçamento interno, do caso do padding. Tá? Então foi isso daqui. Ó. Ele tem um limite que ele varia de 0, né, de 1 até 5 aqui. São as classes prontas. Tá? Então olha só como é que ficou. Eu tenho aqui um padding top. Tá? Eu poderia ter um padding bottom, tá? Que é na parte inferior, então, por exemplo, de 5. Então, olha só, né, para vocês verem os limites aí do meu container, né, como que ele está posicionado, tá? Não tem sentido eu dar um MB aqui, porque eu não tenho nada depois aí do meu container, tá bom? Então ele fica dessa maneira, então só para explicar aí, né, a respeito do espaçamento, tá, do nosso container, tá bom? Um outro ponto aqui, né, embora a gente vai estudar cores aí, né, daqui a algumas aulas, né, mas seria a parte de borda, tá? Bordas e cores aí, principalmente a cor de fundo, né, e a cor da letra, né? Cor, né, é algo que a gente vai estudar com bastante detalhe aí daqui a pouco, tá? Mas aqui, olha, só para mostrar. Então, ele colocou uma borda assim como eu fiz no meu. A gente vai ver que basta utilizar esse border, tá? E aí, nesses outros exemplos, ele colocou aí as cores, né? Então, como que eu vou fazer? Olha, tá? Então, aqui nesse exemplo, ele usou da classe do container, ele colocou um P3, né? O P3 aqui, quando eu coloco simplesmente P, né? E não especifico aqui se é T de top, se é B de bottom, ou R de right, ou L de left, ele pega para todos os lados, tá? Então, se eu tirar aqui, olha, eu vou deixar simplesmente P, tá? 5, só para vocês verem, e aí ele vai adicionar aí um espaçamento de 5 em todos os lados, né? Tanto no superior, quanto no inferior, quanto na minha esquerda, quanto na minha direita. Se eu colocar um PY, tá? Ele vai adicionar somente na parte aí, né, no eixo Y, né? Então na parte superior e na inferior. Se eu colocar um PX, tá? Ele pega dos lados, tá? Então na minha direita e na minha esquerda. A gente estuda com mais detalhes essa parte de spacing, né, em algumas aulas, daqui a algumas aulas. Mas por enquanto, só para deixar, olha, e seguir o mesmo exemplo que está aqui, tá? Então ele usou um P3, tá? Ele usou um MY, então que é o margem, tá? Para poder distanciar aí, então o Y no eixo X e Y, e usou border, tá? Então border eu já usei, tá? No meu exemplo aqui, tá bom? Neste caso aqui, eu vou usar a cor de fundo, tá? Então ele está usando aqui um BG Dark, um BG primário, né? Então primária é essa cor azul, tá ok? Então a gente vai ver depois dentro das classes de cor, né, que cor do fundo fica como BG, de background. E quando a cor é do texto, fica text, né? E aí o nome da cor. A gente vai estudar com mais detalhes cores daqui a algumas aulas, mas só para demonstrar agora, olha, tá? Então aqui eu tirei aí, né, aspas, container. Então se eu colocar aqui um BG primary, tá? Olha só, ele coloca na cor aí, né, azul, tá ok? Então a cor de fundo aí, o primary, ele vem de azul.
Ah, mas o texto não ficou legal. Eu coloco o texto aqui, né, um text white. Então eu vou colocar a cor do texto em branco. Tá? Eu vou colocar aquele espaçamento, então aquele PY, né, de 3, então na margem superior e na inferior. Então olha lá, tá? Como que ele vai ficando aí, né, o nosso texto. Tem outras cores? Sim, a gente tem outras cores, né? Eu tenho, por exemplo, aqui o Success, né, que ele vai colocar aí um tom verde, tá? Eu tenho aqui por exemplo, Warning, que ele vai colocar aí no amarelo, tá? Aos poucos a gente vai vendo todas as cores que existem, tá? Então não se preocupem aqui, tá? Da mesma maneira que eu tenho, né, a cor aí, o text, né, o BG primário, eu tenho text primário, tá? Onde ele coloca então a cor aí, né, da letra em azul, ou o success, tá? Para colocar verde. Então algumas cores são prontas, tá? E aí, com o passar das aulas, vocês vão conhecendo todas as cores, vocês vão conhecendo todas as classes, tá? Então essa é a nossa intenção aqui, tá? Da mesma maneira, né, só para adiantar, eu tenho border, tá? E aí eu também posso colocar um border, tá? Primário, ok? Então uma cor aí na borda, tá? Para ele pegar aí o primário. Então, o primário, né, é esse tom azul, tá? Não é o azul azulão, né? Tá mais aí para um azul celeste, tá? E aí, tudo que for primário aqui é relacionado a esse tom de azul. Então, eu posso colocar na cor de fundo, posso colocar na cor da letra, posso colocar na borda, posso colocar um alert, a gente vai ver inúmeras possibilidades, posso colocar numa tabela, tá? Então, tudo que for primário refere-se aí, né, a esse tom de azul. Beleza? Então aqui, olha, só para exemplificar, né, os limites aí de borda, tá? E aí depois a gente também tem, né, algumas possibilidades de ter um container aí, né, um pouco mais adaptado, né, para o sistema de grids. E aí eu vou deixar o sistema de grids, né, para a gente falar aqui na sequência, tá? Então não vou ainda apresentar esse exemplo. Por quê? Para a gente entender o que é o SM de small, o MD de medium, large, o extra large, eu preciso ver um pouquinho aqui do sistema de grids. Tá? Então vamos deixar por aqui e aí a gente encerra essa parte de container, tá? Neste primeiro exemplo. Tá? Então só para mostrar aqui como que ficou aí o nosso primeiro exemplo, tá? Relacionado aí a container, tá bom?